pastor tinha me convidado no domingo para estar aqui, né, mas eu estava viajando para Parnaíba. Se alguém não conhece Parnaíba, conheça. Quando tiver a festa da CIP, vou convidar a igreja. E sabe, a gente freta até o ônibus, né? Aí é glória, né? Glória! Uma festa tremenda, né? Estarei com os irmãos Fosse. Maravilhosa. Cidade de Parnaíba, né? Então, amados, vamos para a palavra de Deus. Deixa eu entregar o oferta, né? Esqueci. Aqui, matar. O culto ser perfeito tem que ter oferta, né? Então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos aprender algo. Tem sempre algo novo para a gente aprender na palavra de Deus, tá bom? No final, faça oração, você, pela sua casa, pela oração da fé que a gente sempre faz, né? Mas vamos direto para a palavra, porque, amados, a palavra de Deus é algo sobrenatural e poderoso. Eu aprendi isso. Depois que eu aprendi, eu tenho me esforçado para continuar aprendendo mais e mais sobre essa palavra. Ela é muito poderosa, irmão. Ela muda história. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 36. Você fica de pé em reverência à palavra de Deus. E Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 36. Diz assim: logo a seguir, compelindo Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Saindo ambos para o lago, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Que bênção, né, amados? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amados, pode sentar. Essa palavra aconteceu e foi registrado aqui em Mateus. Foi registrado para que nós possamos entender o poder de Deus e a sua divindade sobre todas as coisas. Amados,
diante da nossa vida, nessa caminhada da vida, nós vamos também passar por situações adversas, problemas, dificuldades. Tudo isso vai acontecer conosco. Quando eu estava vindo para cá para pregar a palavra, eu passei por uma dificuldade. Na hora de sair, tirar o carro, tinha um carro em frente à minha garagem. Eu pedi, mestre, vai ali falar com o vizinho, se é do vizinho. Não é do vizinho, não é do outro, não é do outro. Quase que eu não chego aqui. As coisas da vida, mano. Quando eu fui fechar o vidro aqui, o vidro é automático do carro, todo. Esses carros modernos são tudo inteligentes, né? E ele fechou, se eu toco nele, ele fechou sozinho. Para segurar, se a pessoa estiver com a mão ali perto do vidro, quase que prende a mão da Bessa ali, né? Ainda bem que ela foi esperta, tirou logo. Então, amados, nesta caminhada da vida, nós vamos enfrentar problemas. Algumas situações nós vamos ter sucesso, outras nós vamos ter, assim, não posso dizer que será um fracasso. Servo de Deus não tem fracasso, mas nós vamos passar por adversidades. Algumas situações nós vamos estar com muito sucesso, nós vamos vencer, ser aplaudidos, mas em outra situação nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar problemas. E a nossa vida é assim, amados, cheio de altos e baixos. Quando Jesus Cristo estava ali, amados, retrocedendo um pouco a história em que Jesus estava ali, por sobre o mar. Jesus tinha ouvido falar, seus discípulos, os discípulos de João, tinham chegado até Jesus e tinham dito: olha, João morreu, foi decapitado. E é interessante que Jesus, ele não chorou a morte de João. Ele pegou um barco e foi fazer a obra. Não é, amados? Amados, você não sabe a importância de fazer a obra. Às vezes nós estamos, o pastor falou aqui, olha, tem que vir o culto. É importante você estar aqui nessa noite. Aqui você está recebendo instrução. Aqui você está recebendo a fonte das águas vivas. Aqui você está recebendo a bênção. Aqui os demônios estão batendo em retirada da tua vida. Às vezes aquele problema que você tinha, que estava se avolumando, vai ser resolvido aqui nessa noite. Nessa noite. Aquele milagre que você esperava, você pode receber aqui, nesse momento. Você sabe por quê? Porque aquele mesmo Nazareno que estava caminhando por sobre as águas está aqui caminhando no meio da igreja. Ele está querendo repreender todos os demônios. Ele está quebrando todas as correntes. Ele está destruindo todos os laços. Todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria está sendo desfeito agora. Porque aquele Nazareno todo poderoso está no meio da igreja. E Jesus continuou fazendo a obra. Ele não parou. Fulano de tal morreu, é teu amigo, é teu primo, é teu parente, é teu amigo próximo, mas eu não posso parar de fazer a obra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, entendendo que esse é o mandamento, eu não posso deixar de fazer a obra. Eu vou pregar. E Jesus foi para o deserto pregar. Amados, ele começando a pregar, pregando, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo todo o trabalho de libertação. E de repente ali naquele trabalho ficou tarde demais. E as pessoas com fome, amado, passaram a
a maneira como Jesus pregava hipnotizava as multidões. As pessoas ficavam como extasiadas. Como é que esse homem pode curar tantos enfermos, expulsar tantos demônios? Como este homem pode pegar aquele aleijado de nascença e aquele manco ali curar aquela pessoa, ficar dando pulo de alegria? Como aquela pessoa que estava ali abatida, pensando em tirar a própria vida, agora ele está cheia de alegria no coração, dando glória a Deus? Como aquela pessoa que estava com câncer, com problema nos olhos, amados, ali cego, doido, endemoniado, depois se tornava uma pessoa pura, santificada, curada, liberta. E as pessoas ficavam ouvindo ali Jesus. Passavam horas e horas. E Jesus disse: olha, tem de comer esse homem. Mas como é que nós vamos dar de comer? Nem se nós estivéssemos aqui. Mas ele falou uma medida de moeda, mas era necessário ter ali 300 mil reais para pagar a despesa com a alimentação daquele povo. Jesus, o que é que tem aí? Rapaz, isso aqui só tem 5 peixinhos, 2 pãezinhos. Pois traz, vamos dividir. Vamos orar primeiro. Orou e começou a dividir o pão. Começou a dividir o pão. E o pão se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. Amados, a matemática de Deus é diferente. Quando a gente divide, a gente multiplica. Por isso que eu sou um dizimista ofertante fiel. Porque dizimista, quadro, né? Se você der para Deus, Ele não vai dever você. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. E ali começou a multiplicação. 5 mil homens, fora mulheres, crianças, em média 15 mil pessoas. Sobrou 12 cestos. Amados, ali uma vitória. Uma reunião cheia de poder. Milagres poderosos. Multiplicação. Como pode isso acontecer? A multiplicação de pães e peixes foi tão tremenda, amados, que as pessoas queriam pegar Jesus naquela hora e colocar como rei dos judeus. Era aquele momento. E Herodes estava de olho em Jesus. Herodes disse: olha, eu acho que João Batista morreu e ressuscitou esse homem. É por isso que esse homem faz maravilhas. Herodes já tinha matado João Batista, agora ele queria matar Jesus. Agora disse: agora eu vou matar Jesus. Mas não era, ele não ia morrer dessa forma. Não era dessa morte que ele iria padecer, não, de jeito nenhum. E Jesus ali, amados, sabendo que o povo queria pegar ele à força, amados, ia pegar a força e levar até o trono. E fazer ali, Jesus Cristo ia ser o líder de uma grande rebelião para destituir o Império Romano. Era isso que os judeus queriam fazer. É pegar Jesus à força e levar a ser líder de uma grande rebelião. Mas Jesus entendeu isso, despediu a cada um deles, disse: não, vou subir ao monte. Despediu também seus discípulos e disse assim: olha, glória a Deus, né? Jesus despediu também seus discípulos e disse: olha, vocês vão até Betsaida, peguem o barquinho, vocês vão pelo mar de Cafarnaum. Amados, o mar de Cafarnaum é a coisa mais linda que existe. Eu não fui até Jerusalém, mas eu vi pelo YouTube, né? O mar de Cafarnaum, ele tem a extensão de 20 quilômetros. Na realidade não é um mar, é um lago. Águas límpidas, peixes, animais de toda espécie. Jesus, ele tinha uma casinha lá em Cafarnaum. Jesus, ele estava ali num local deserto, amados, para que o maior número de pessoas pudessem ouvir a palavra dele. As reuniões de Jesus Cristo não eram assim tão pequenas. Era de 15, 20 mil pessoas. Ficavam ali ouvindo.
glória a Deus, ficava ouvindo Jesus Cristo falar. E Jesus Cristo ali falando àquelas multidões, as pessoas ficavam ali atônitas. E Jesus disse: olha, eu vou despedir essa multidão porque eles querem me fazer chefe. E vou dizer ali para os meus discípulos pegarem o barco e ir até Betsaida. De Betsaida nós vamos para Cafarnaum. Amados, é interessante que Betsaida fica de um lado, Cafarnaum do outro. Betsaida como fosse ali, aquela guitarra ali, aquele baixo, e aqui fosse Cafarnaum. E Jesus Cristo estava aqui, olha, no local deserto. Então os discípulos tinham que passar de barquinho e até Betsaida e depois voltar para Cafarnaum. Eu estou colocando a geografia para vocês entenderem. E esse mar, amados, ele tinha 14 quilômetros de largura. Na realidade não era um mar, era um lago, mas ele é um lago de água salgada. É interessante. Ele é um lago de água, por isso que chama de mar. E ele tinha ondas. Amado, esse mar da Galileia, as ondas dele, em determinadas situações, chegavam a 3 metros de altura. 3 metros de altura, amados, dependendo da situação. E os discípulos pegaram aqueles barquinhos e começaram ali a andar naqueles barquinhos. Naquele barquinho. Eles começaram na primeira vigília da noite, que começa às 6 horas, 18 horas. E eles começaram ali a remar. Eles são nadadores e pescadores. Eles são ali tipo marinheiros exímios. Pessoas que sabem fazer isso. Mas o vento estava muito forte. E eles estavam ali remando contra o vento. Eles já chegavam ali a 11 quilômetros, já atravessando ali. Mas quando ele chegou ali no 11º quilômetro, eles não aguentavam mais, os braços já estavam cansados, o corpo já estava cansado, eles já estavam exaustos. Eles já estavam exaustos. Aqueles homens cansados, diante de tanta dificuldade, diante daquele vento tão tempestuoso, eles começaram a gritar por socorro. Eles começaram a pensar, dizer: Jesus, se Jesus estivesse aqui, este mar não estaria dessa forma, nós não estaríamos com essa dificuldade. E aqueles homens estavam ali, amados, exaustos. Eles não conseguiam mais sair do local. E é interessante que a Bíblia, lá em Marcos, em João, também fala a mesma coisa, que o vento estava tão tempestuoso que pegava aquele barquinho e trazia para o meio do mar. Amados, aquele barquinho ia para o meio do mar. Quer dizer, o vento, como se fosse um braço, pegava e trazia eles. Amados, e tem penhascos profundos que iam colocar o mar a pique. Escarpas, profundezas. Aqueles homens iriam enfrentar a morte. E será se Jesus Cristo não estava vendo tudo ali? Jesus Cristo estava vendo. Jesus Cristo estava lá no monte. Mas o mais interessante, que só na 4ª vigília da noite é que Jesus veio socorrer aqueles homens. Eita glória, aleluia. Jesus tinha passado, amados, das 6 horas até 4 horas da manhã orando. Você ora 1 hora, você acha muito, né? Você ora 1 hora, cansado de orar. 10 horas orando. 10 horas orando. E Jesus começou, amados, quando Jesus, poderoso, cheio do Espírito Santo. Amados, quando você está carnal,
você fica igual o Gease. É o Gease, né? O Gease quer dizer aprendiz. Ela não soube dizer bem, mas Gease quer dizer aprendiz. Todo aprendiz de discípulo é Gease. Melhor, todo aprendiz de profeta é Gease, quer dizer, ele está aprendendo a ser um profeta. É o nome que se dava ao aprendiz. Aprendiz de Gease. Então, amados, os discípulos cansados, tristes, abatidos, porque não ia para lugar nenhum. E Jesus lá no monte: eu vou socorrer os meus servos. Eu acredito que Pedro já tinha clamado por Jesus: mestre, vem nos socorrer, mestre. Ele estava assim, clamando. Mas Jesus ali, amados, não de forma natural, mas de forma sobrenatural, ele vem descendo daquele monte. Amados, diz que Jesus, ele tem uma pedra de 7 olhos. Ele é aquela pedra de 7 olhos que está lá em Amós, está em Naum. Ele é aquela pedra poderosa, e ele vê dimensões que você não vê. É por isso que o profeta tinha esse conhecimento lá, da visão, mundo espiritual. E você também precisa ter essa visão, porque senão você vai, determinados problemas você vai ser destruído, você vai cair. E Jesus, nessa visão espiritual, nesse poder sobrenatural, começa a caminhar sobre as águas. E é interessante, amados, que Jesus caminha 11 quilômetros sobre as águas para socorrer os seus servos. 11 quilômetros, amado. Passos largos. Você pensa que Jesus caminhava assim? Tem aquele malo que caminha assim? Todo? Jesus caminha assim. Você pensa que quando você gritou por socorro, Jesus não ouviu lá? Você pensa que quando você gritou por socorro, mestre, ele está caminhando em teu favor, ele está trabalhando em teu favor. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que ele trabalha em favor daquele que nele espera. Nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E Jesus Cristo vem descendo do monte, vem caminhando em passos largos. Pode ser 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, não importa a tua situação, não importa se você está no fundo do mar, Deus vai te pegar pelas mãos. Oh, glória! Oh, aleluia, aleluia! Deus de maravilha. Quando Jesus vai se aproximar, todos os discípulos ficaram aterrorizados porque nunca viram isso acontecer. Amados, Deus manda te dizer que Ele vai te socorrer de forma diferente. É de forma diferente. Tu pensava que era de um jeito, mas Deus, o Todo-Poderoso, vai entrar na tua causa e vai te socorrer de um jeito novo, de uma maneira nova, surpreendente, porque o nosso Deus é poderoso, é criativo. Glória! Aleluia! Glória! Santo Deus! Eles nunca tinham ouvido isso. Eles já tinham visto tantas coisas. Eles já tinham ouvido falar do machado flutuar. Eles já tinham ouvido falar de passar em terra seca por meio do mar, mas nunca de um homem conseguir andar por cima das águas como se fosse uma terra seca. Aleluia! É porque o nosso Deus faz maravilhas. Não há, amados, não há física que possa superar o poder sobrenatural do nosso Deus. Esse nosso Deus é poderoso. Esse nosso Deus expulsa o demônio. Esse nosso Deus quebra os queixos do inimigo e despedaça os dentes do nosso adversário. O nosso Deus entra nessa causa. Mas você pensa que é do jeito, é dessa forma, é desse jeito que vai acontecer. Minha empresa vai prosperar.
será, eu vou passar no concurso, é assim, eu vou fazer desse jeito. Ei, para de dizer eu, e coloca a tua vida, a tua casa, os teus pensamentos, os teus sonhos na mão daquele que sabe fazer a obra. Aleluia! Esse Deus todo-poderoso sabe fazer a obra. Amados, e ali, quando Pedro, aterrorizado, todos, é um fantasma, não é fantasma coisa ali. Amados, a gente chama por Deus, invoca por Deus, e quando vem o socorro, às vezes nós estamos tão aterrorizados com um problema que esquecemos que Jesus vem em nosso socorro e pensamos que Ele não existe, que Ele não está conosco, e pensamos que é outra coisa. Às vezes até nos assustamos. Mas rapaz, ei, aquele teu processo lá que tu está precisando, aí vem concedido. Foi concedido. Aí você diz, como é que pode? Será que é verdade mesmo? E aquela enfermidade que tanto te assolava, todo dia aquele problema, era um problema no útero, no ovário, era aquela tristeza, aquela depressão, era Satanás ali, todo o tempo te coagindo na tua mente, dizendo, ei, te mata, faz uma coisa contigo. Era Satanás todo o tempo ali, trazendo depressão, tristeza no teu coração. E agora, quando Jesus vem com a cura, como é que pode? Aconteceu. É Jesus em teu favor, é Jesus em teu socorro. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ei, você que está com essa dívida, você acha que ela é tão grande? Maior, esse Deus todo-poderoso, Ele vem caminhando sobre as águas, Ele vem em teu socorro, e Ele diz, meu filho, minha filha, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Vamos! Tem que ser como uma criança dessa. Tem que ter fé. Pedro disse, ei, se é tu mesmo, Jesus, deixa eu caminhar também sobre as águas. Amado, se já está dizendo dúvida. Se você dizer sim, você já duvidou. Aí você vai, perdão. Vamos ver o que a dúvida faz, amado. Vamos ver o que a dúvida faz. Lá em Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 6. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e arrojada pelo vento. Não suponha que esse homem receberá alguma coisa do Senhor. Recebe não, amados. Quem duvida não recebe nada. Lucas Emanuel, é interessante, amado, ele estava com caroço preto na barriga, e toda vez que eu repreendia e dizia, você está curado pelas feridas de Jesus, ele dizia, eu sou curado pelas feridas de Jesus. Está curadinho. Ele passou uma situação tão difícil, quase 5 dias no hospital, mas toda vez que orava nele, ele tinha fé suficiente. Deus quer que nós tenhamos essa fé, amados. Não possamos andar duvidando. Vamos lá para Hebreus, para a gente encerrar a mensagem. Amados, é necessário que você, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Diz ainda mais no versículo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a firme convicção das coisas que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela
fé, entendemos que Deus fez o mundo pela sua própria palavra, de maneira que aquilo que não existia veio a existir pela palavra de Deus. Amados, Deus tinha me colocado, olha, interessante. Deus mandou eu orar por um carro. Eu tenho um carro branco muito bonito, Deus me deu. Está lá em Parnaíba. Deixei ele lá para trabalhar. E é interessante que Deus mandou eu orar. E deu um problema. Não ia mais dar certo a compra desse carro. Depois eu vi Jesus, no sonho, eu vi Jesus descendo, trazendo um carro igual um bebê nos braços para mim. Onde é que esse carro existia primeiramente? Ele já existia na terra? Ou ele já existia espiritualmente primeiramente? Primeiramente ele veio espiritual. Tem bênçãos espirituais para Deus te entregar essa noite. Tem bênçãos de prosperidade. Tem bênção de cura. Tem bênção de relacionamento abençoado, de casamento, de família. Tem bênção, amados, de prosperidade financeira nos negócios. Tem bênção de paz, de amor, de alegria. Amados, todas estas bênçãos estão no mundo espiritual, mas é necessário que pela fé você chame a existência para o mundo material. Glória a Deus. Quando Pedro, amados, começou a andar sobre as águas, Jesus disse: eita, discípulo abençoado, esse é poderoso, esse aqui eu vou entregar grandes bênçãos para esse discípulo, porque ele está passando na prova. Mas no momento da prova, o que acontece? Os altos e baixos. Pedro começou a olhar para o vento, para a tempestade. Pedro começou a duvidar. Amados, quando você começa a duvidar, você começa a afundar. Se você duvida, você afunda. Mas se você crê, você submerge. Pedro tirou os olhos de Cristo e colocou no problema. Eu convido você essa noite a tirar os seus olhos do problema. Glória a Deus. A tirar os teus olhos dos gigantes. Este gigante tem te afrontado, tem te humilhado, tem te desrespeitado. Este gigante tem dito que você não vale nada, que você não é nada. Mas não acredita nesse gigante nada. Quando o gigante Golias dizia assim: ei, menino, eu vou pegar a minha espada, vou cortar a tua cabeça e vou oferecer aos amigos. Davi disse: não, quem vai fazer isso com você sou eu. Eu vou partir para cima de ti, eu vou cortar a tua cabeça e vou oferecer aos amigos. Sabe por quê? Porque maior que está comigo do que está contigo, gigante. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A esse Deus que tu afronta, eu irei vencer esta batalha. Vamos! É com fé, irmãos. Parte para cima desse problema que está te afligindo. Parte para cima deste demônio que está tentando se mandar a tua vida. Ele tenta te sabotar, mas hoje ele perdeu, porque o Nazareno vem com socorro, vem caminhando sobre as águas. Ele pega na tua mão e diz: ai, meu filho, eu te sustento. E ele pegou Pedro pelos braços, não, igual um neném. A Pedro, mais ou menos 1,90 m,
está sozinho, Jesus Cristo diz: eu estou te levando nos meus braços, minha filha. Ei, não desista não, não chora. Ei, tu já gritou por socorro, e eu vou fazer o mar parar, o vento parar. Eu vou fazer, se for necessário, até a lua parar, o sol parar, por tua causa, porque eu te amo. Porque quando você me invocou, quando você gritou por socorro, eu digo: eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, é você se levantar para a gente fazer uma oração, em nome do Senhor Jesus. Pegar, pastor, coisa oração. Feche teus olhos e diz assim: meu Deus e meu Pai, eu peço perdão pelo meu pecado, a incredulidade. Meu Deus, tira toda dúvida do meu coração. Papai, eu te peço perdão pelos meus pecados, de palavra, de gesto, de pensamento, do consciente e até do inconsciente. Jesus, peço perdão se alguma vez eu me envolvi com magia negra, com feitiçaria, com macumbaria. Tudo que eu fiz, se eu assisti um filme esotérico, Pai, tira da minha mente, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, abre a minha visão espiritual para me ver a tua glória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou orar por você, meu Deus e meu Pai. Pai, vai sendo quebrada agora toda macumbaria, toda feitiçaria feito no meio da mata, no cemitério, e antiga som, e também parece em Calabas, tu deixa o cadeira, sai da vida desse homem, sai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai passando aqui nos quatro cantos. Eu sei que tem mais demônio querendo aparecer, mas vai ser todo destruído. Vai passando, segura de fogo, queima, queima, queima agora nos quatro cantos dessa igreja. Todo o trabalho de macumbaria feito no meio da mata, no cemitério, na mata virgem, seja destruído. Queima agora este laço. Poder de Deus em criação na tua igreja agora. Em nome do Senhor Jesus.